Fala galera, boa noite. Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, vindo aqui trazer algumas notícias importantes sobre o Vasco da Gama, atualizações do mercado e tudo que a gente tem envolvido aí, né, relacionado a jogadores e contratações, beleza? Então, para você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, vamos chegar a 500 inscritos aqui, porque tem informação para você aqui e informações verídicas, né? Não aqui fake news, são informações que vão realmente agregar para você e te deixar bem por dentro daquilo que remete ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá. A gente tem aqui hoje, né, o embarque do Coutinho. Coutinho embarcou agora há pouco em Doha, no Catar, rumo ao Brasil. Isso mesmo, Coutinho rumo ao Brasil para poder, sim, estar no Rio no final de semana e também, provavelmente, ajustando aí a questão com o Vasco da Gama. A princípio, o Coutinho queria 3 anos de contrato, o Vasco queria 2, e ficou estipulado 2 anos, né, até então, para poder, com cláusula de obrigação de mais um ano, caso ele cumpra algumas metas. Salário de Coutinho provavelmente seja 1 milhão aqui no Vasco, né? E podendo chegar a 1.800.000 caso ele atinja algumas metas também, né? Por produção. E como a gente sabe aí, não viria só Coutinho. Ontem o Rica Perrone falou que poderia vir Coutinho e mais um da Europa aí. Outras páginas já disseram que Coutinho mais dois. E hoje a gente teve a notícia de que o Coutinho possivelmente tenha ligado para o Souza. Isso mesmo, Souza, aquele que no início do ano trocou a gestão e o Lúcio Barbosa não quis trazê-lo e deixou ele de escanteio e ele fechou com o time turco, demorou a fechar com ele, né? Ele tinha, para quem não lembra aqui, lembrando aos torcedores, o Souza, ele é cria, né, do Vasco, e ele também estava se recuperando de uma lesão, fez uma cirurgia no joelho, se recuperou o período todo aqui no Vasco, né, com os médicos, o Vasco deu toda assistência para ele, e ele tinha palavrado com o Paulo Bratz que fecharia o contrato com ele. Como trocou o Paulo Bratz pelo Lúcio Barbosa, né, pelo Lúcio Barbosa não, na verdade, o Lúcio Barbosa estava nesse momento, mas até então, depois trocou pelo Alexandre Matos, né. Então, como aconteceu essa troca, não permaneceram com o Souza e não chegaram a conversar com o Souza, não deram continuidade naquilo que o Paulo Bratz tinha firmado. E aí o Souza fechou com o time da Turquia. Só que agora parece que Felipe Coutinho vindo para o Vasco, que é desejo do Felipe Coutinho vir ao Vasco, ele foi e ligou diretamente aí para o Souza para poder estar vindo ao clube. E eu queria saber de você aqui, o que você acha desse retorno, desse possível retorno do Souza, e se essa dupla daria certo naquele meio campo ali, formando um meio campo ali muito bom, ali, muito consistente, acredito eu. E outras especulações que surgiram ontem também foi relacionada a quem seria esse outro que viria da Europa, né? Pode ser o Souza, que a gente aí da Europa não, né? De fora, do exterior. Poderia ser o Souza, porque saiu hoje essa notícia, mas até então ontem tinham especulado o Cuejá. Sendo que o Cuejá ele tá emprestado não, ele tem contrato. Eu vou abrir aqui só um minutinho só para ver rapidamente, para a gente poder não ser injusto com as informações e passar o correto para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. E então o Cuejá, ele possivelmente não venha, porque ele tem contrato até 2026 com esse time que ele tá também, que, se eu não me engano, é do Catar. Mas deixa eu só abrir aqui para poder ver isso, porque a gente está tentando aqui ter uma ideia mais ou menos, né, de quando é o contrato dele. Eu vou olhar o Transfer Market aqui para vocês e vou falar aqui para vocês rapidamente o que pode estar acontecendo, na verdade, com a questão do Cuejá, né? Por que ele não viria, né? Que essa especulação já cai por terra nesse sentido, a não ser que o Vasco pague a multa rescisória absurda, coisa que não vai acontecer na minha visão. Mas deixa eu ver aqui. Vai abrir aqui agora aqui. Show de bola, vamos lá. Vamos olhar aqui a situação do Cuejá. O Cuejá, ele tá com um contrato, né, no Al-Shabaab, na Saudita, né, na Arábia Saudita, time da Arábia Saudita. Então, o contrato dele, né, ele tá desde 2023,
ano passado, do mês 7 do ano passado, 4/7 de 2023, e o contrato dele é válido até 30/6 de 2026, ou seja, para tirar o Cuejá de lá, teria que pagar uma multa muito grande. Especulou-se ele até no Vasco, mas porque o Ramon Dias queria ele. E aí ele pensou em vir, aquela coisa toda, mas eu acho que pela idade e também pela situação do contrato dele, essa situação já cai por terra, né? Outra especulação que veio também aí surgindo é o Luciano Vieto, que foi um nome já ventilado no Clube de Regatas Vasco da Gama também na era Ramon Dias, porque ele jogou com o Ramon Dias lá no, no Al Hilal. Então, assim, a gente vai vendo que o Luciano Vieto poderia até ser, né? Sendo que a esposa dele, no período, não, até então, não quis vir para o Brasil e preferiu continuar, né? Lá onde estava, na Arábia Saudita também, só que no Al Qadasiah, que é o time dele, né? Mas é um time da segunda divisão, se eu não me engano, segunda ou terceira divisão, segunda divisão do campeonato árabe, certo? Então, o Vieto poderia ser possível, por quê? Porque o Vieto ele está lá desde 2023 também, só que o contrato do Vieto acaba agora mês 6 desse ano. Então, isso seria possível. O Vieto já pode aí assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sairia aí no meio do ano, teoricamente, para esse time que assinasse um pré-contrato. Seria uma boa, seria um meio-campo bom, mas eu acredito que com o andar das notícias, isso poderia ser, na verdade, já estarem relacionados aí ao Souza, né? Ao Souza, porque o Souza também está fora do país. Então, isso na verdade, que o Rica Perrone falou ontem, pode ter relevância relacionada a isso aí, né? Porque especulam-se muitas coisas. Não seria uma ruim Vieto vindo para o Vasco, eu acho, né? Meio campo ali com o Vieto, com o Payet e com o Felipe Coutinho, cara, acho que ficaria excelente. Mas já tendo o Payet, já tendo o Felipe Coutinho ali, tem Jair para voltar, tem Paulinho, eu acho que nesse caso seria racional pensar no Souza ali como volante ali de saída ali junto com o Sforza, junto com todos os outros que ali estão, né? E isso pode trazer para o Vasco algo muito benéfico, né? Essa situação do Vasco. O Pedrinho está lidando diretamente com essas questões, continua no comando da SAF do Vasco, como a gente falou, e eu acredito que essa vinda do Coutinho aí já é para sacramentar, de repente, a assinatura desse contrato. Mas tem um atenuante aí. O Aston Villa até então ainda não sinalizou aí o acordo. Não sei se o Felipe Coutinho já tem um acordo com o Aston Villa, só vai comunicar posteriormente, mas não vazou nada. Então parece que o Aston Villa aí, eles estão tentando negociar uma questão amigável aí, porque o Coutinho tem contrato até 2026. O contrato dele seria por empréstimo, né, com obrigação de compra ao final do contrato, e isso seria o mais justo também para poder fazer com o Coutinho, até para a gente poder tá chegando no Vasco, fazendo o Aero Coutinho, como todo mundo está falando aí, eu acho muito válido isso, mas a relação é essa. Mas eu queria aqui, em específico, falar de um jogador que eu assisti, eu vou até procurar aqui ele aqui, eu assisti os dois jogos dele contra o Flamengo, principalmente na Copa do Brasil, do Amazonas. O ponta esquerda do Amazonas, Matheus Serafim. Cara, que jogador excelente. Que jogador excelente. Eu acho que aí já dá pra gente alertar aí, de repente, aqui no vídeo e pedir aí, Pedrinho. Eu acho que o Matheus Serafim seria um bom ponta ali, hein? Eu acho que sim, ele seria a altura do Peck. O cara pega tudo quanto é bola, cara, do Amazonas, é voltada para jogar no Matheus Serafim. Todas as bolas que eu vi ontem, ou bate no Sassá e o Sassá volta para o meio campo joga para o Matheus Serafim, ou são bolas lançadas já do meio campo direto para o Matheus Serafim para sair no contra-ataque rápido. Que cara rápido, meu irmão. Que cara, que jogador é esse? Assim, Léo, mas não, tô falando de rapidez, drible curto. Ele deixou ontem o Ayrton Lucas para trás, que é um dos mais velozes do Flamengo, se não o mais veloz. Lateral, ele foi para dentro do Ayrton Lucas, cara. Coisa que poucos jogadores no Campeonato Brasileiro da Série A fazem. E ele, sem medo, ele foi para dentro, cara. Ele foi para dentro dos caras, deu trabalho os dois jogos ali. O Flamengo não teve vida fácil com o Amazonas em nenhum dos dois jogos. Claro que um contexto de um time bem armado pelo Adilson Batista, mas a questão do Matheus Serafim, cara, eu acho que seria uma excelente opção de mercado. Só vou ver quanto que ele está valendo aqui para poder falar com vocês aqui corretamente. Mas o Matheus
na minha visão, não sei o que vocês pensam aí, vocês podem comentar aqui, mas na minha visão, acho que seria uma ótima trazer o Matheus Serafim também pro meio do ano, tendo em vista a segunda janela, né? Tá ali no Amazonas, na Série B, e hoje o valor de mercado dele fez 2 jogos na Copa do Brasil. Foi os 2 jogos contra o Flamengo, né? Cara, ele tem números, assim, muito bons pelo Amazonas. É um cara que é um ponta incisivo, vai em cima o tempo inteiro. É um cara que pega no 1 contra 1 ali, meu irmão, e ele consegue resolver bem. Deixa eu só ver se tem algum valor de mercado dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, assim, segundo o Transfer Market aqui, o valor de mercado hoje do Matheus Serafim, tá girando em torno de 50 mil euros, né? Hoje, o valor dele. É isso. Deixa eu ver. Não, 100 mil euros hoje. Isso aí, 2017, hoje, salta aqui, vem aqui, subiu o valor dele, depois desceu. Quero ver o valor dele hoje estando ali no Amazonas. O Amazonas é um time da Série B. Aqui não é 100 mil, não. 100 mil foi quando ele rodou os outros times aqui, em 2019, 2017. Engraçado, não tá aparecendo o valor de mercado dele aqui, até então. Mas ele tem contrato, né? O contrato dele nem aparece aqui, na verdade, no Amazonas, aqui no Transfer Market, mas ele começou no dia 25/4/2024. Ou seja, o cara começou há 2 meses atrás e já está assim, insinuante. Eu acho que ele não fica, tá, no Amazonas. Eu acho que ele não fica. Acho que o Vasco poderia ir, tá olhando com carinho ele e trazendo ele, na verdade, olha, ele foi pro Amazonas com custo zero, cara. Ele não custou nada, 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 nada pro Amazonas para trazer ele. Então, assim, o Vasco, nesse momento, se for lá buscar ele no Amazonas, cara, você ainda consegue pegar por um valor bom. É um cara que deu trabalho esses 2 jogos contra o Flamengo e eu acho que ele merece uma visão melhor de um scout ou de um analista para poder trazê-lo. Aqui fica a minha opinião. Então, queria saber o que vocês acham aqui. É, fala pra gente aí nesse sentido, porque a gente precisa sim de um ponta, porque a gente não tem um ponta à altura do PEC desde que o PEC saiu. Então, eu espero que vocês comentem bastante aqui sobre o Matheus Serafim. Se bobear, dá uma moral aí, fala bastante. O Matheus tem 26 anos, cara, ainda. Então, assim, ponta esquerda, 1,78 m, né? É um moleque que para mim, acho que renderia muito no Vasco. Tendo ali aquela trinca ali do lado esquerdo, Payet, Piton e ele, meu irmão, eu acho que renderia muita bola ali pro Verratti na área, muitos lances de perigo, e é um cara muito, mas muito inteligente. Todas as vezes que ele foi no fundo ontem, nenhuma bola ele chutou no gol ali sem ângulo. Todas elas, ou ele bateu cruzado reto, ou jogou para trás sempre chegando alguém. É porque o time realmente ontem a sensação térmica lá, a questão da umidade lá estava muito complicada. E é um time que ontem sentiu, na verdade, o calor, sentiu o clima lá deles mesmos, assim como o Flamengo sentiu, mas acabou pesando o elenco do Flamengo. Mas aqui os meus parabéns ao Amazonas, mas principalmente a esse ponta esquerda aí, o Matheus Serafim. Eu gostaria de vê-lo no Vasco, não sei você. Então, fica aí a ideia dessa questão. Coutinho chega no final de semana e vamos aguardar os próximos capítulos aí, porque está muito próximo do Cria da Colina voltar, né? Voltar de vez, anunciar isso aí e vamos ver se a gente tem notícia boa no final de semana, beleza? Então, para você que curtiu esse vídeo aí, deixe seu like, por gentileza. Se inscreva no nosso canal, estamos com 210 inscritos atualmente. Eu espero chegar aos 500 inscritos aqui, subir cada vez mais, sempre trazendo as informações relevantes e de importância para Vasco da Gama, para sua informação. Assista os vídeos até o final e nos ajude aí, por gentileza. Comente, compartilhe. Compartilhe com um vascaíno, que esse um vascaíno vai compartilhando. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar bem grande aqui no YouTube, beleza? Valeu, tamo junto, até a